Felipe Luiz pula de euforia. Flamengo fechando 2 negócios e debocha do Vasco ainda. De lambuja, várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Tarde tem cheiro de café, né, rapaz? Adoro tomar um cafezinho, daqui a pouco vou tomar um ali. Já tomou o teu? Então vambora com as notícias do Flamengo. Ó, tá definido. Tá definido o quê, Pedrão? A arbitragem do confronto entre Flamengo e Juventude e Flamengo daqui a 3 dias no Alfredo Jaconi. Quem apita o jogo é o árbitro paulista e CBF. Vou te contar a história da carochinha, hein? Rafael Claus, é ele, o soprador de apito Rafael Claus do quadro de arbitragem de São Paulo, vai apitar o jogo do Flamengo. Mas é muita coincidência, rapaz. Último jogo do Flamengo contra o Grêmio, árbitro mineiro, tá disputando com o Cruzeiro. No último jogo, agora contra o Juventude, árbitro paulista. Mas olha só, o Rafael Claus, ele nem é dos piores árbitros que nós temos aí, tá? Devido à capacidade de ser ruim dos árbitros que nós temos aí disponíveis, o Claus é um dos menos piores. Tá em decadência, vem se envolvendo em umas polêmicas desnecessárias. Pelo menos, ele não é aquele árbitro picotador, né, de partida, que fica picotando o jogo, não deixa ninguém jogar. Ele é mais segue o jogo, mas vem se envolvendo numas polêmicas aí complicadas. Mas, cara, melhor ele do que o tal do Zanovelli, que pra mim, de longe, é o pior árbitro da história do futebol mundial. Aliás, ele deveria estar lá no Guinness Book, o livro dos recordes, o Paulo César Zanovelli, beleza? Aliás, falando de... vamos falar sobre o CT Nindrubu. Teve treino hoje às 9h30 da manhã no CT, treinamento normal, transcorreu de forma normal. Jorginho vem fazendo um trabalho intensificado de recuperação das dores que ele possui no posterior de coxa. O Flamengo não soltou nenhum diagnóstico mais preciso, apresentando ali uma lesão da área. Alexandro realizou o trabalho de transição para o gramado normalmente. E Eric Pulgar, amanhã, na sexta-feira, será submetido a um exame de tomografia no seu pé direito para ver ali como se encontra a evolução da lesão, tá? E o Guilherme Varela vem fazendo o tratamento aí da pubalgia que ele acabou adquirindo lá na seleção uruguaia. Por isso que o Emerson Royal vai ser o titular. Agora, voltando um pouco mais sobre o assunto da arbitragem, né? Ontem eu assisti o jogo do Fluminense-Bahia, o Bahia jogou de forma horrível. Vi depois uma parte do Corinthians e Atlético. E o Davi Lacerda, que para mim é um dos menos piores árbitros que a gente tem presente aí no futebol brasileiro, ele foi chamado pelo VAR, e o VAR chamou ele por... Cara, isso aqui é importante porque envolve o Flamengo. Em algum momento o Flamengo ele pode vir a ser prejudicado em função disso, ou então até beneficiado, que é difícil, né? A situação é muito fina, disse o VAR a ele. É preciso que você venha me ajudar a avaliar. Isso aqui em relação a um pênalti. O lance não é conclusivo. Tenho o sentimento que essa bola tá fora, mas é um sentimento. Daí o Davi Lacerda falou: a gente não trabalha com sentimento, tá? A gente trabalha com imagem. Eu não tenho ângulo conclusivo, tenho a marcação de campo e vou manter a marcação de campo. Cara, nessa ele tá certo. Como é que você... eu tenho sentimento? Meu amigo, você tem que ver. Bateu na mão. É dentro ou fora? Não tem conclusão? Vale a decisão de campo. Isso referente ao pênalti que foi marcado pelo Atlético Paranaense, que o Hugo, né, Neca, fez uma grande defesa. Aliás, falando em grande, o Felipe Luiz tá aí com um grande desafio pela frente, que vai ser esse confronto contra a equipe do Juventude, acostumado a vencer, a quebrar tabus desde 2019. O Flamengo tem mais um para derrubar contra o Juventude no próximo domingo. A última vitória rubro-negra no Alfredo Jaconi foi há 28 anos. Eu tinha 1 ano
Aliás, eu tinha meses de idade, não tinha nem completado um ano de idade, porque eu tenho 28 anos, né? No dia 1º de outubro de 1997, o Flamengo conseguiu vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. Quebrar escritas não tem sido um problema para o clube nos últimos anos, né? Frente à recuperação financeira, estrutural, que o Flamengo passou, tendo mais dinheiro, contratando jogadores melhores, treinadores melhores, tendo jogadores melhores, treinadores melhores, estrutura melhores, naturalmente vai quebrar mais tabus, porque vai vencer mais jogos, né? Por mais que o futebol não seja uma matemática exata, as finanças têm uma influência absurda em relação aos resultados, né? No recorte de 2019 até aqui, o Flamengo alcançou 16 feitos. Nesse ano, por exemplo, quebrou 2 jejuns. Um deles foi vencer o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, depois de 29 anos, e o outro foi a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos e a maior do Brasileirão nos últimos 40 anos, né? Naquele 8-0 do Flamengo. Em 2019, por exemplo, o Flamengo venceu o Grêmio em Porto Alegre depois de 25 anos. Também em 19, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Durante 45 anos, o Flamengo não vencia o Furacão em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Venceu no Newton Santos depois de 10 anos o Botafogo. Primeira vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, inaugurado em 2014. Campeão da Libertadores depois de 38 anos. Campeão brasileiro e da Libertadores em o mesmo ano, pela primeira vez, feito alcançado apenas pelo Santos de Pelé, de 62. E aí você tem vários feitos que o Flamengo fez em 2020, em 2021, até em 2021, que não foi um ano tão bom para nós rubro-negros, mas o Flamengo venceu, por exemplo, a LDU na altitude, venceu o São Paulo no Morumbi depois de 10 anos. Em 2022, o Flamengo conseguiu a primeira vitória no jogo oficial contra o Avaí na ressacada. Em 23, a vitória sobre o Independente Del Valle. O Flamengo foi o melhor público no jogo entre clubes desde da reforma em 2013, né? 67.739 pagantes, falando sobre pagantes, né? No Maracanã. Em 24, a maior sequência sem sofrer gols, 8 jogos que o Flamengo passou sem sofrer gols. E em 2025 já quebrou esse tabu aí de vencer o Bragantino em Bragança Paulista. Então, quem sabe, mais um tabu aparecendo pro Flamengo quebrar, pessoal. Galera, Jorginho segue com as dores na coxa esquerda, tá? Ele treinou hoje normalmente, mas com uma atenção especial do departamento médico e da fisioterapia. O médico do Flamengo, chefe do departamento médico do Flamengo, Sasaki, revelou os próximos passos para a recuperação do pé direito do chileno Eric Pulgar. Abre aspas aí para o Sasaki. Eric Pulgar vem aí completando 9 semanas da cirurgia. Sexta-feira, ele vai completar 10 semanas, que é a data que a gente programou para que ele faça um novo exame, né? Então, portanto, o chefe do departamento médico do Flamengo, numa sonora com a Flamengo TV, confirmando esse exame que será realizado amanhã, tá, da tomografia, para ver como anda a evolução da lesão do jogador. Muita gente está perguntando aí sobre o dia a dia do Bruno Henrique no Flamengo. Pedrão, mudou alguma coisa? Ele tá preocupado? Ele tá isso? Ele tá aquilo? O atacante nunca mudou de comportamento enquanto estava sendo investigado pelo STJD e ele agia normalmente no CT, sem qualquer mudança após ser intimado, tá? O meu amigo Léo José, quem traz essa informação em primeira mão, e eu confirmo, tive algumas apurações nesse sentido. Em conversas com pessoas do clube, uma delas afirmou: nem parecia que o Bruno estava no momento crucial e delicado da carreira. Fecha aspas. Depois de ser julgado e suspenso por 12 jogos na semana passada, o atacante vem trabalhando normalmente desde então. Lembrando que a defesa do Bruno Henrique já entrou com recurso nesta semana no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no pleno do STJD, para tentar reverter a suspensão do atleta usando o argumento da prescrição do caso, né, que teria passado mais de 60 dias para que
o procurador do STJD tivesse apresentado a denúncia. O Flamengo está argumentando isso, né? Existe lá um código, né, no CBJD, no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que dá conta que denúncias desse tipo, desse gênero, elas precisam ser apresentadas até 60 dias, tá, depois do ato infracionário cometido pelo suposto réu do caso. Então, e o procurador do STJD até arquivou, né, esse processo, pelo menos na Justiça Desportiva, e só depois de 60 dias teria realizado a denúncia para o julgamento no tribunal. Eles conseguiram fazer lá uma manobra jurídica, aquele juridiquês que vocês estão cansados de saber, para julgar o Bruno Henrique. O Flamengo, embasado nisso, está tentando entrar com a prescrição e também já entrou aí com o pedido de efeito suspensivo para que o jogador fique liberado a atuar até o julgamento de todos os trâmites do julgamento do pleno do STJD, podendo até ir para a Suprema Corte Internacional no CAS do esporte, tá? Pessoal, Carrascal está bem fisicamente, tá? Sem qualquer restrição no Flamengo. A baixa minutagem do jogador colombiano se deu por opção técnica do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. O meia entrou em 3 dos últimos 6 jogos do Flamengo, são apenas 71 minutos dentro de campo, e ele também sequer quase entrou pela seleção colombiana lá nos Jogos da Colômbia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Colômbia enfrentando a Venezuela aí. Por último, o jogador se encontra no CT Ninho do Urubu. Todos os atletas das suas respectivas seleções se apresentaram normalmente ao CT Ninho do Urubu, no horário programado das 9h30 da manhã. Samuel Lino, Carrascal, Gonçalo Plata, Matias Vinha, todos eles se apresentaram normalmente, tá? Sem nenhum tipo de problema, e estão à disposição do Flamengo para o jogo em Caxias do Sul, sobretudo porque vai ter esse tempo aí, né, para se recondicionar fisicamente, para se recuperar dessa batida de eliminatórias que nós tivemos, beleza? Minha galera, o Mano do SBT simplesmente teceu uma crítica ao Flamengo, dizendo que o flamenguista vive num mundo paralelo achando que só existe o Flamengo. O flamenguista acredita na mentira dele. Mano, quem vive de mentira é o seu Corinthians, por exemplo. É o seu presidente do Conselho Deliberativo que apoia que o Corinthians suspenda os pagamentos, tá, da Arena Corinthians, ou Neoquímica Arena, enfim, né, vender os direitos aí do nome do estádio, né, querendo atrasar, parar de realizar os pagamentos para um estádio que foi erguido com dinheiro público, que foi financiado pela Caixa Econômica, né, e que o Corinthians deveria ter a boa-fé de realizar os pagamentos. Isso é uma mentira. Não o Flamengo, que não é caloteiro, que cumpre com as suas obrigações, com os seus pagamentos em dia. A gente vê uma inversão completa aí, né, de valores, de situações, enfim, é inacreditável. Ele está se referindo aqui ao pedido do Flamengo para entrar na ONU. Mal sabe ele que, além do pedido do Flamengo para se aliar, estamos chegando à marca aí de 500 mil petições, 500 mil assinaturas na petição, no site petição.flamengo.com.br, para o Flamengo se tornar uma nação sociocultural simbólica, né, simbólica sociocultural junto à ONU. Mal sabe ele que é uma medida de marketing do Flamengo também, né, coisa que o Corinthians não consegue fazer. Haja visto o valor do patrocinador master do Corinthians comparado com os valores que são pagos pela camisa do Flamengo, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte: a seleção uruguaia confirmou 2 amistosos que vão impactar diretamente o Flamengo, amistosos esses que serão realizados na Malásia. Pois é, lá na Ásia, lá no Sudeste Asiático, na data FIFA de outubro. Perderemos De Arrascaeta, Matias Vinha, Varela e muito provavelmente Nico de la Cruz seja convocado para esses amistosos da seleção uruguaia. O Uruguai vai enfrentar a República Dominicana na Malásia no dia 10 de outubro, daqui a menos que um mês, né? Quase um mês, basicamente, estamos no dia 11
E o Uruguai contra o Uzbequistão no dia 13 de outubro. É inacreditável uma situação dessas. É a data FIFA, é a preparação das seleções para a Copa do Mundo que vai acontecer no próximo ano de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e também México, mas que vai prejudicar profundamente o Flamengo, né? Enfim, vamos lá, minha galera. Perfil oficial do Flamengo ironiza Vasco. Abre aspas. Tem alguém querendo ser eu. Entenda a polêmica. Vasco postou uma frase comumente usada pelo Flamengo nas redes sociais. E a frase diz o seguinte: por nós, pelos nossos. Todo dia que é jogo do Flamengo, quando o Flamengo vai publicar lá a tal da arte do jogo, né, o Flamengo coloca junto da arte do jogo a frase por nós, pelos nossos, pelo Flamengo. Daí o Vasco, querendo sequestrar o termo utilizado, né, a frase utilizada pelo Flamengo, sem a menor criatividade, foi e botou: é dia de Vasco pela Copa do Brasil, por nós, pelos nossos, pelo Vasco, juntos somos mais fortes. Exatamente o que o Flamengo costumeiramente publica nas suas redes sociais. Não tem nada de ilícito nisso, só mostra a falta de criatividade do tal pequeno da colina, né? O pessoal fala que é gigante da colina, mas para mim é o pequeno da Colômbia, da colina. O perfil oficial do Flamengo foi lá na publicação do Vasco e escreveu: não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu. Risos. Cara, vai fazer o quê? Os caras usaram, o Botafogo também, né? Já usou, tá aí, ó, por nós, pelos nossos. O Flamengo cria, o invejoso copia, não tem jeito. Agora, não tá fazendo nenhuma coisa ilícita, tem que deixar eles utilizarem, fazer o quê, né? Pessoal, Rian Roberto, jovem das categorias de base do Flamengo, um diamante a ser lapidado, treinou normalmente no CT em Urubu com os profissionais e vive a expectativa de ser relacionado pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Atacante de 17 anos, é uma das promessas da base rubro-negra. Pela primeira vez, deve ser relacionado para uma partida do profissional. É comum que jovens da base completem os treinos no Urubu. Outros garotos, como Daniel Salles e o volante Pablo Lúcio, também se juntaram ao grupo principal nesta semana. Esses dois já foram relacionados pelo Felipe Luiz na temporada. Rian Roberto aguarda a primeira oportunidade com o treinador. Ele é um ponta esquerda, para quem não conhece, 21 gols em 39 jogos na base do Flamengo nessa temporada. Ele participou de 32 jogos no Sub-17 com 20 gols e de 7 no Sub-20 com 1 gol. Rian Roberto é uma das principais promessas da base rubro-negra e o clube o blindou na última janela de transferências. Ele até recebeu uma proposta aí do Atlético Paranaense, o Flamengo recusou, o Ajax da Holanda, o Barcelona fizeram consultas pelo ponta recentemente, mas o Flamengo, com pulso firme, mantém o jogador no clube, né? Até porque o José Boto, nesse momento, né, depois de alguns dias lá em Portugal, né, desembarcou no Rio de Janeiro, e vai desembarcar, aliás, no Rio de Janeiro na manhã dessa sexta-feira para dar continuidade à temporada do Flamengo. O diretor já tem 2 assuntos ali na sua mente, na sua pauta, que são as renovações do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, de Arrascaeta, e também o encaminhamento da contratação de um goleiro reserva que deve acontecer na próxima temporada, a contratação possível do Gabriel Brazão, atualmente no Santos, que passa por uma crise absurda financeira, apesar de ter o Neymar ali, né, contratado, recebendo salário altíssimo. O Flamengo tem como prioridade aí Felipe Luiz e Arrascaeta, fechando esses 2 negócios. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações negras.